Hoje é 9 de abril de 2026 e mais uma vez nós nos encontramos aqui na Rádio Difusora. Rádio Difusora, 80 anos, né, Tobias? 80 anos e Jornal de Jundiaí, 61 anos. São décadas e décadas de jornalismo no desenvolvimento socioeconômico de Jundiaí e de toda a grande região. Ao vivo com você, e o tema principal aqui é exatamente chamar a sua atenção, você de Jundiaí, olha só. Campo Limpo, Jarinu, Várzea Paulista, Jundiaí, Louveira, Itupeva, Cabreúva, chamar a sua atenção para esse núcleo tão importante no estado de São Paulo, esse ano de eleições. Nós não podemos aqui pedir voto para ninguém, nem vamos pedindo. Vamos dizer, vote nesse ou não vote naquele. Mas tem uma coisa que nós podemos fazer muito bem, né, Tobias Júnior? Nós fizemos várias reuniões aqui, é um desafio que nós aceitamos, estamos levando a você. Chamar a atenção para a lista de candidatos que nós temos aqui na nossa região. Nós precisamos de verbas impositivas, emendas, né? Precisamos de convênios, projetos regionais. O Luiz Braz falou de projetos regionais, Parimoski falou de vínculo territorial, vínculo familiar. Tudo isso é importante, porque é aqui que a gente vive, é aqui que esses futuros deputados estaduais e federais, ou estadual e federal, vão ajudar. Aliás, por falar em, só um abre aspas aqui, por falar em Zé Antônio Parimoski, o José Antônio Parimoski assumiu, tinha um compromisso, as pessoas cobraram desde ontem, assumiu a Secretaria de Desestatização lá na cidade de São Paulo, no lugar do Luiz Fernando, que teve que se descompatibilizar, porque é pré-candidato a deputado federal. Ela está na nossa agenda. Eu acho que semana que vem deve ser o Luiz Fernando ou outra semana. A gente já vai conferir a agenda aqui, estará aqui junto com a gente. Então, parabéns. Não foi só uma troca técnica, não. O Zé Antônio Parimoski tem uma experiência de décadas também. Gestor público há muito tempo, secretário de Finanças, gestor de governo. Esteve em Brasília quando era Benassi e agora secretário de Desestatização de uma das maiores cidades da América Latina. Parabéns, Parimoski, parabéns à cidade de São Paulo com essa aquisição aí. Não tenho dúvida que com competência e com nível muito elevado, o Parimoski vai dar sequência no trabalho do Luiz Fernando Machado. E hoje, a gente tem um convidado, como sempre temos às quintas-feiras, e chamamos a sua atenção. Você que está em casa aí, nos acompanhando no rádio, na difusora, e você aqui com a imagem no Jornal de Jundiaí. Mais de 280 mil seguidores. Mais de 20 milhões de visualizações. A gente está usando essa vitrine para dizer o seguinte, a nossa região é muito importante. Nosso convidado hoje é pré-candidato também a deputado estadual. A gente está chamando aqui aqueles que já assumiram partidariamente, já fizeram os seus acertos, já estão comunicando, fazendo essa comunicação oficial. Depois do prazo eleitoral, a gente tem uma obrigação a cumprir e vamos cumpri-la também. Mas agora é pré-campanha. O João Paulo Souza veio do setor privado, está no setor público, uma carreira muito rápida, meteórica, crescente, testado, aprovado, de resultados, e é pré-candidato para ajudar Jundiaí, para ajudar Várzea, para ajudar Campo Limpo, e tem entregas para fazer isso com muita categoria. Nosso convidado João Paulo Souza, vice-prefeito de Várzea Paulista. Obrigado, João, por abrir espaço na agenda e contribuir com o nosso projeto, falar da importância de termos deputados estadual e federal na nossa região. Boa tarde, João, tudo bem? Boa tarde, Itamar. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Jornal de Jundiaí, pela Rádio Difusora. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa tarde, aqui falando para esse grande veículo de comunicação, falando aqui para toda a região. João, a gente já estivemos em eventos juntos, já estivemos em entrevistas juntos, em matéria juntos. O João, um camarada muito simpático, muito acessível, muito fácil e muito inteligente. Eu dizia já há alguns dias, né, João? O João Paulo e o Rodolfo, lá em Várzea Paulista, dois engenheiros, colocaram em prática a técnica dos engenheiros. Ver o projeto, sentar à mesa, ver a demanda, desenvolver um projeto de resolução, né, metas e resultados. E esses resultados estão sendo vistos hoje, não só em Várzea Paulista e região. E a sua pré-candidatura a deputada estadual ela tem muito a ver com isso, João. Eu vou dar três temas aqui rápidos para você comentar. A gente está falando aqui, lá de Mairipona, a represa Paiva Castro, que vai resolver de vez o problema de falta de água. As 66 unidades que estão sendo construídas em Várzea, habitação no Light Steel Frame, é um modelo novo no Brasil, e o hospital, que a gente chama de unidade hospitalar, o secretário de Estado do Governo do Estado, eu achei bonito ele dizer isso, já está aí recebendo os equipamentos a nível do Sírio-Libanês. Tem o Dr. Wagner lá, tem o Dr. Madeira, estão cuidando dessa etapa importante. Mas a gente está falando de habitação, saúde e infraestrutura. São três regiões diferentes, três temas diferentes, mas que já mudaram e vão mudar cada vez para melhor a vida de Várzea Paulista. Isso é resultado de projeto, entender a cidade, João. Como é que aconteceu tudo isso? Foi tudo muito rápido. Vocês conseguiram dar um start nisso? Você era secretário, foi chefe de governo, foi secretário de saúde no momento de emergência da saúde, 11 meses, e agora é vice-prefeito. Como é que vocês fizeram essa rapidez, essa eficiência que é exemplo hoje na região, João? O prefeito, professor Rodolfo, né, é um grande administrador. Tem lá um time muito bom ao seu lado.
E nós temos lá uma tônica que a gente carrega isso diariamente conforme ele nos ensina. Ninguém faz nada sozinho, então a gente tem um bom time, por isso que a gente consegue bons resultados. Nós passamos lá por um processo eleitoral que nos deu uma vitória bastante representativa para a cidade de Várzea Paulista, 91,09% dos votos na última eleição, um resultado muito expressivo, mas que também traz muita responsabilidade que a gente carrega para esse segundo mandato do prefeito professor Rodolfo, para todas essas entregas que você está colocando e para novos investimentos que a gente vai poder falar aqui. Tenho certeza absoluta que a mobilidade urbana não é só um problema de Várzea Paulista, né? Também é um gargalo para a região metropolitana como um todo, e a gente vai lá nas próximas semanas poder falar disso para a população. É um pedido do prefeito professor Rodolfo que a gente construísse uma alternativa para isso. Inclusive o prefeito hoje está lá com o governador, está anunciando lá mais recursos para a Várzea Paulista. Então, a pergunta no sentido, como que isso aconteceu de maneira tão rápida? Porque ninguém faz nada sozinho. Tem um time muito bom, gestores municipais, servidores públicos comprometidos, e a gente carrega isso com muita responsabilidade, sabendo que tem muita coisa para fazer, e a gente vai fazer. Eu imagino que vocês tenham olhado para a cidade, desde o primeiro governo e o segundo, com 91,9% de aprovação. Por isso que eu digo, gente, foram testados e aprovados. E aqui não é só discurso, não é só narrativa, é entrega. Porque a obra só vale, né, quando você tem a palavra, mas tem entrega. Então tem entrega. Mas algumas coisas me chamaram a atenção. Uma delas é a seguinte, João. Eu me lembro de uma entrevista com o João Paulo Souza aqui. O João é do PL, né, João? Sim, João do Partido PL. Liberal. Não posso deixar de passar. O Tony Araújo aqui está com a gente na mesa de som. O Samuel está aqui no Instagram do Jornal Jundiaí, operando também. Tobias Musel Júnior na direção. E a gente vai apresentando o programa para você. Entra, curta, compartilha, se inscreva no canal. Depois também vai para o YouTube isso. Mas uma das coisas que me chamaram a atenção, João, é a seguinte. Quando vocês destinaram a área para o hospital, depois veio colocar os pilares, depois veio fechamento, todo o processo de construção, e você me falou uma vez na entrevista, Itamar, a gente vai utilizar esse hospital da melhor maneira possível. Isso é muito importante para a Várzea Paulista, e entender a região como um todo e saber o que cada um pode fazer para melhorar para todo mundo. Essa já é, para mim, uma visão regional, e um deputado estadual tem essa visão regional, de projetos regionais. Isso pode acontecer lá em Cabreúva, a Noemi está duplicando a Santa Casa, a Noemi entregou a UPA, Jundiaí tem um sistema robusto, Várzea Paulista tem, Campo Limpo tem 10 leitos de UTI. Então essa chegada do hospital, não novo, né? Mas é novo, o hospital em Várzea, traz não só o hospital para Várzea, mas essa sua visão, ela agradou, ela é importante. Você não está pensando só em Várzea. O que for possível trocar com o hospital regional, com São Vicente, seria preciso uma reunião com os prefeitos? É esse o trabalho, essa a ideia? Essa situação tem, inclusive, Itamar, uma história bastante curiosa. O prefeito, professor Rodolfo, quando no primeiro mandato assumiu, lá no dia da posse, dia 1º de janeiro de 2021, ele desceu, né, ele saiu da posse, que foi na quadra ao lado do gabinete, subiu no gabinete, tem a cerimônia de você assinar o livro, né, da posse, assinou o livro, desceu, e falou assim, João, eu quero que você, por favor, a partir de amanhã, você reúna aí uma equipe junto com você e apresente um plano para a gente tirar o compromisso do novo hospital e maternidade do papel. E assim foi, a partir do dia 1º de janeiro de 2020, ele já deu essa responsabilidade e a gente, ao lado de pessoas competentes, pôde fazer aquilo que está feito até agora e aquilo que a população pode ver, que é uma obra entregue, e até uma brincadeira para isso, né, Itamar? Em vez dele me convidar para um churrasco, né, dia 1º de janeiro, né, pô, ano novo, né, vamos lá para o churrasco, João. Já organiza aí o trabalho para a gente começar. E esse foi o ritmo do mandato do prefeito professor Rodolfo. Quando a gente olha para o hospital, Itamar, saúde é um tema que ele só vai funcionar se a gente tiver um olhar regionalizado. Claro que quando a gente construiu o programa do hospital, ou seja, aquilo que o hospital pode atuar, um hospital e maternidade, a gente olhou para ele, para a dor de Várzea Paulista. Qual que é a demanda de Várzea Paulista? Várzea Paulista tem uma demanda muito alta, de média complexidade. Então, se a gente olhar para cirurgias e para os procedimentos de ortopedia, nós temos ali, entre ortopedia e oftalmologia, 8 mil procedimentos ali aguardando na fila, 8 mil pacientes aguardando. É uma demanda grande. Quando a gente olha para oftalmologia na região, a gente tem 30 mil pessoas aguardando esse atendimento. Então, primeiro a gente olha para a dor do município, e para isso a gente organizou o hospital para média complexidade, para os procedimentos, principalmente de oftalmologia e de ortopedia, e agora, junto com o governo do estado, o programa hospitalar, ele é a referência de toda a região para esses atendimentos, mas também a gente olhou para uma outra dor que nós tínhamos no município, que é de não ter uma maternidade. É sempre um grande clamor ali da população. Eu, por exemplo, eu nasci no Hospital Santa Rita,
aqui em Jundiaí, né? E agora, a partir de outubro, nós vamos ter a condição, o hospital em funcionamento, de voltar a ser varzinos definitivamente dentro do nosso município. Mas quando a gente olha, voltando aqui para a questão da saúde regionalizada, é isso que você colocou. Nós precisamos, e nós estamos conversando, inclusive nessa semana nós recebemos lá os secretários de saúde da região para a gente olhar para isso e que isso funcione de uma maneira que seja ali resolutiva. Tem Campo Limpo que tem um hospital, certo? Nós temos aqui em Jundiaí, nós temos o Hospital São Vicente, nós temos o HU, nós temos o Regional, e o Hospital de Várzea Paulista vai atuar nessa dinâmica. Quando a gente fala de maternidade para Várzea Paulista, se for a necessidade que a gente tenha também os partos de Campo Limpo e Jarinu, por exemplo, para que o Hospital de Campo Limpo possa atuar em alguma outra demanda, esse é um programa que pode ser adequado. Quando a gente olha para atender a média complexidade, principalmente de ortopedia, mais uma vez, e oftalmologia, que é as nossas maiores filas aqui da região, nós estamos fazendo o quê? Tirando essa fila de dentro do hospital regional e permitindo, por exemplo, que ele atue com alta complexidade. Aquilo que é mais complexo, ele pode atuar, e aí o que acontece? Ele desafoga, por exemplo, o Hospital São Vicente. Então, é isso. Quando a gente olha para o Hospital de Várzea Paulista, ele vai, claro, resolver o problema de Várzea Paulista, mas ele vai ter um reflexo na região. A gente vai poder sentir que o Hospital São Vicente, o Hospital Regional, eles vão ter aí uma liberação de oferta daqueles serviços, porque nós vamos ampliar o atendimento na cidade vizinha, que é Várzea Paulista. João Paulo, quando eu falo com você aqui ao vivo no rádio, o pessoal estão nos ouvindo e falo com você no Instagram, eu uma hora para cá, se ficar à vontade também para falar que o Instagram você foi falar, João, eu quero dizer para você que ouviu a explicação do João, quero dizer o seguinte, vocês percebem que só nesse tema de saúde, que é o hospital, e a maneira que vai atuar regionalmente, como vale aquilo que eu venho dizendo já há várias eleições, não é só nessa não. A competência vale muito, a experiência vale muito, o preparo vale muito. Só na área de saúde, o João deu uma explicação aqui fundamental, a necessidade de uma discussão regional. Então não adianta a gente ver, esse ano de eleição, eu sou candidato a deputado, tem gente que acha que é brincadeira, tem gente que acha que quer projetar imagem para sei lá o quê, para depois virar vereador, ou sei lá. Mas aqui, a gente está falando de conhecimento, entrega e trabalho. O hospital que está para ser entregue e a visão do gestor, que é o vice-prefeito, que é engenheiro, em se preocupar com Jarinu, com Campo Limpo, com Jundiaí, com Itupeva. Essa é a visão. E esse tipo de visão, João, na Assembleia Legislativa, que a gente precisa. Você já passou aí, né, no Executivo, tá, como secretário e vice-prefeito, e se você se tornar deputado, não vai ter problema nenhum, você continuar como vice-prefeito, não atrapalha em nada, só ajuda, né? Essa visão na Assembleia que é legal, porque aí vai ter alguém lá na Câmara dos Deputados para levantar a mão e dizer, na minha região, governador, ou lá na Assembleia, a gente tem projetos que precisam ser desenvolvidos. Precisa olhar para... A gente está falando de 640 mil, 680 mil votos na região, né? É um até mais do que isso, né? Até mais do que isso. A gente ultrapassa 800 mil eleitores aqui na região metropolitana. Passa 800, a gente soma, ainda tem mais Itatiba, que existe essa negociação para trazer para a região metropolitana de Jundiaí. A gente amplia isso aí em pelo menos mais 80, 85 mil eleitores. E é aí que eu quero bater na mesma tecla. A gente não vai dizer para você, vota nesse ou não vota naquele. Não. Mas a gente vai insistir, a Difusora, o Jornal Jundiaí, prestem atenção na lista dos nossos candidatos aqui da região. Eu vou repetir, o Parimós diz vínculo territorial, vínculo familiar, racionalidade. A gente agradece, pode vir todos os candidatos, os pré-candidatos, a gente agradece verba que vem, a gente até sabe que teve deputado de Campinas, de São Paulo, que mandou verba para cá, até porque não tinha. Mas nada mais justo que a gente ter deputado. Então hoje o João está vindo aqui com esse trabalho, com esse bate-papo, e a minha ideia é mostrar isso para você. É um dos pré-candidatos, a gente tem uma lista, então estamos mostrando a vocês. Falamos de saúde. Na infraestrutura, há quanto tempo a cidade de Várzea Paulista não sonha, né, João, em resolver a questão de água, de abastecimento de água? Nos lugares altos não chega, a hora não tem bomba, tem hora que a Sabesp, né, que é lá, sim, Sabesp não ajuda e tal, aí vem lá de Mariporã, um projeto, a represa Paiva-Casa, está em construção a represa, né, João? Sim. Vai destinar aproximadamente, tem aí a litragem que vem para Várzea Paulista. 400 litros por segundo, né? Que vem para Várzea Paulista, passa por Campo Limpo para tratamento. É isso. Até para entrar nesse tema que a gente entende que é algo muito importante. O prefeito professor Rodolfo diz muito isso, né? Claro que o hospital é uma obra muito visível e ele vai ter um reflexo muito grande na saúde da cidade, e obviamente, como a gente explicou aqui anteriormente, da região, mas a questão hídrica da cidade de Várzea Paulista sempre foi uma questão muito crítica, né? Nós não temos lá em Várzea Paulista hoje uma oferta de água em quantidade e em qualidade
E quando a gente olha para Paiva Castro, nós temos a condição de trazer essa água de muita qualidade para a Várzea Paulista e para resolver o nosso problema de maneira orgânica por pelo menos os próximos 30 anos. Então é uma obra que de fato vai mudar a rotina da nossa cidade, vai permitir que a gente possa crescer de maneira ainda mais acelerada, porque quando você tem água em abundância, são os dois critérios que a gente sempre utiliza, né? A infraestrutura organizada e também a questão de saneamento, do fornecimento de água para a cidade. Vai permitir que ela possa trazer mais indústrias, trazer mais empregos, a moradia de qualidade. Mas especificamente é importante falar dessa questão, Itamar, porque dentro de Várzea Paulista nós somos uma cidade muito pequena. Apesar de nós termos 120 mil habitantes, uma cidade média, né? Nós temos uma área territorial muito pequena, 34 quilômetros quadrados de área. E nós não temos lá a condição de construir uma grande represa para reservar água para depois ela tratar. Então, qual que era o projeto que se precisava viabilizar? Era realmente trazer a água lá da represa de Mairiporã, são 25 km de tubulação até a estação de tratamento de Campo Limpo e depois abastecendo aqui Várzea Paulista para a gente resolver esse problema. Um investimento vultuoso, mais de 170 milhões de reais de investimento. E precisa fazer, não tem jeito. Fazer, não tem o que. A gente nos períodos de seca, quem está nos ouvindo aqui, quem está nos acompanhando e é de Várzea Paulista vai se lembrar. A gente teve nos últimos anos, episódios de no período de seca, de estiagem, a gente ter problema com a qualidade de água, às vezes até o problema com a oferta de água. Então, quando a gente olha para o problema, de fato, está sendo resolvido, trazendo segurança hídrica para o município, e eu dizia aqui no começo da minha resposta, né, que essa é aquilo que o prefeito ele diz, olha, esse vai ser de fato o legado aqui da minha passagem, como se fosse fácil construir um legado do tamanho que ele está construindo, né, eu diria que são dois, o hospital é um e a represa é outra, né? E quanto tempo, qual a demanda que se tem para a conclusão dessa obra? A obra, ela deve ser entregue até 2028. Até 2028. Esse é o prazo, na verdade, Tamar, para as obras que versam sobre saneamento básico. Então, por exemplo, nós temos ainda mais 5 regiões de Várzea Paulista que a gente precisa levar o saneamento básico e a água encanada. Então, todas essas obras, mais a entrega da transposição da represa Paiva Castro, a gente deve concluir até 2028. Porque quando você fala, gente, de gerenciamento de projeto, você tem que pensar em todos os aspectos. Tem a questão legal, já trataram, tem a questão climática, se vai chover, se não vai chover, tem a questão de fornecimento de material, fornecimento de mão de obra, tudo engloba para desenvolver qualquer tipo de projeto. Então, a gente está falando aí até 2028, e é, sim, um grande legado, porque não tem nada mais triste. Veja o problema que enfrenta a cidade de Itu, por exemplo, e há décadas, e Salto e Itu tem problema de falta de água faz tempo, já passou prefeito, passou deputado lá e não resolve, porque falta um gerenciamento regional, uma visão. Parece que agora a região lá está encontrando uma solução também, que é do Rio Piraí, tem um consórcio lá, acho que é Salto, Cabriúva, Cabriúva, Salto e Dayatuba, não sei, acho que é Dayatuba. Eles têm alguma construção para isso, mas é muito tempo, e aqui já foi resolvido. Então é legado sim, gente. Se abre a torneira, não tem água, meu irmão, a gente fica sem energia, mas sem água não fica, né? É verdade? Isso é uma lógica aí que a gente utiliza, né? E agora uma outra coisa que surgiu muito rapidamente, eu estou tentando extrair aqui para você, da imagem do João Paulo, o potencial que a gente tem de alguém que esteja na Assembleia Legislativa, não é só para passear. Ele vai com essa visão de cidadania, de projeto, a visão regional, e sabe das demandas da nossa região. É o vínculo territorial, né? Tem família aqui, mora aqui. Então, veja lá. Uma outra coisa que foi rápido também, João, e embora sejam 66 unidades, que as pessoas falam assim, tem que ser 300, para. Fizer uma casa é uma. Mas no Light Steel Frame, e visando exatamente atender aquelas pessoas que passaram por problemas terríveis em áreas de risco, acho que a família se perdeu, essa obra já está construída, já saiu do alicerce, como é que está? Eu me lembro da última notícia, são 66 unidades, 2 torres, num processo aí tecnológico muito avançado e seguro, né, João? É o primeiro prédio público, né, de unidade habitacional social construído nesse formato bonito que você colocou aqui, o Light Steel Frame, que na verdade já é um projeto difundido em outros países que nós temos na Europa ou, por exemplo, nos Estados Unidos, que é, na verdade, a estrutura metálica com placas cimentícias. Como que está sendo feito isso? Isso é feito uma base de concreto, isso está pronto, e já iniciou-se a montagem dos apartamentos. É um Lego, né? Isso é isso. Ele já vem pré-montado, né? Ele já vem cortado, já vem com todas as suas fixações. Nós, inclusive, fomos conhecer a fábrica. Que bacana. E lá nós já temos boa parte de todos os apartamentos lá já produzidos, as placas produzidas, toda a parte de metal aqui também produzida, e isso está sendo montado.
A gente deve entregar isso até o início do próximo ano, são 66 unidades. Claro que o déficit é maior do que isso, claro, né, sim. Itamar? Mas nós estamos construindo isso para uma lógica. Nós temos lá pessoas que habitam em áreas de risco, e no maior grau de risco colocado ali pela Defesa Civil. Então, isso vai atingir especificamente essas pessoas. Então, aquelas pessoas que moram ali na região da divisa de Várzea Paulista com Jundiaí, especificamente Vila Real e ali as costas do bairro do Turucaia. Então, nós vamos atender essas famílias, vamos tirar elas desse risco iminente de algum desastre. Mas Várzea Paulista está construindo nesse momento, e nós vamos ter a condição de anunciar isso ainda no primeiro semestre, que é um programa habitacional municipal. Isso em parceria com a iniciativa privada, a gente pretende oferecer para a população, né, que tem uma renda aí no nível do faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. Então, as famílias que têm uma renda familiar de até R$4.000, de poder comprar essa unidade habitacional subsidiada, aí serão mais 500 unidades, porém com toda uma questão subsidiada. E quando a gente soma os benefícios que Várzea Paulista concede, quando a gente soma os benefícios que o governo estadual e o governo federal concedem, a gente chega a ter ali um desconto de até R$50.000, ou seja, a entrada, a família vai ter a condição de... A entrada está sendo subsidiada por esse pacote dos três governos aqui, dos 3 entes da federação. E ela tem a condição de sair do aluguel e já ir para o apartamento e viver lá, né? Mais um motivo importante de se ter deputado estadual e federal. E já arranquei aqui do João Paulo para você, em Várzea Paulista para a região, está aí ainda nesse semestre, vai anunciar esse projeto. Esse Light Steel Frame que pode ser feito nesse novo modelo também do CDHU, ou ainda é cedo? Ele é mais econômico e mais rápido? Na verdade, o que acontece? Esse modelo que foi trazido pelo CDHU, que está sendo difundido aí no Brasil afora, e a gente tem o prazer de, em Várzea Paulista, ter uma obra que é a primeira, como eu disse aqui, nesse modelo aqui no país. Mas é por quê? Porque nós não temos mão de obra. Quando a gente olha para a construção civil, a gente tem tido uma queda da mão de obra qualificada. Isso já foi uma solução? Já é uma solução para isso. Agora, qual que vai ser o modelo que vai ser empregado por quem vai construir essas 500 unidades habitacionais? O nosso programa ele não versa sobre isso. Tá. Ele versa sobre as unidades habitacionais e sobre os descontos e subsídios que nós teremos. Agora, claro que ele pode ser feito, por exemplo, também por esse modelo. E eu que achei, inocentemente, o bairro Gauchinho foi feito no primeiro ano, né, de governo de vocês. No primeiro mandato. Eu que achei lá no primeiro mandato do Rodolfo, o João Paulo era secretário de governo, depois foi resolver a crise lá como subsecretário de saúde, administrando crise numa área tão importante, conseguiram resolver. Foi aquela época que o professor Rodolfo foi disfarçado na unidade lá e resolveram mudar tudo e conseguiram. Mas eu que achei que quando asfaltou o bairro Gauchinha quase na totalidade, falei, agora vai. Isso era absolutamente o fio da meada de 3 temas importantes que nós colocamos aqui. Porque a infraestrutura nos bairros continuam, os parques, iluminação, reforma de escolas, creche, tudo isso basicamente passa a ser lição de casa para a Várzea Paulista. E vocês estão fazendo isso, né? Inclusive, nós temos no nosso plano de governo a segunda fase da pavimentação dos bairros lá do Gauchinha, São Guido. Nós temos que avançar, né? Nós fizemos nessa primeira fase, basicamente ali, a parte alta do bairro do Gauchinha, resolveu um problema, pelo menos em todas as principais vias de acesso do bairro, mas é uma demanda que a gente tem que olhar, porque isso de fato muda a vida das pessoas, né? Itamar, é muito bonito a gente falar dos projetos, mas quem vive lá, quem num período de chuva como esse que nós passamos agora, no período de verão, passa ali por aquele período de chuva, que tem uma baita de dificuldade para chegar em casa, para sair para trabalhar, para voltar para sua casa, isso faz uma diferença enorme. Você esteve lá com a gente aquele dia pavimentando a primeira rua, você vê a felicidade dos moradores, certo? Porque vão chegar no tempo de chuva, vai chegar com segurança, certo? E com mais rapidez, porque não vai ter lá o barro e a lama na porta de casa. No tempo de estiagem, não vai ter o pó lá, causando inclusive até problemas respiratórios. Então, quando a gente olha para a administração pública, para tudo isso que a gente defende, quanto poder executivo, municipal, para quando a gente olha para aquilo que a gente vai viver nessas eleições agora de 2026, dia 4 de outubro, nós teremos aí 4 ou 5, né? Agora não me recordo, mas enfim, em outubro nós teremos eleições para eleger presidente, governador, senadores, deputado estadual, deputado federal. A gente precisa olhar para isso. E aí, Itamar, você já tem colocado isso aqui de uma maneira muito responsável. A gente precisa olhar para quem é daqui, para quem conhece esse problema que eu estou falando para você. Quem conhece lá o bairro Gauchinha, certo? Quem conhece os problemas das outras cidades. Eu sempre defendi isso, porque só quem foi poder executivo num período em que não teve o apoio de deputado sabe a dificuldade que é você pegar seu carro, ter que ir até São Paulo, aguardar atraso de agenda para você poder despachar, sendo que se você tiver deputados na sua região,
em 30 minutos, um deputado aqui da nossa região está em qualquer cidade para poder atender o prefeito, para atender a população. Isso é muito importante. Como é fundamental que o João Paulo está colocando, gente. João Paulo, nós tivemos aqui, o Miguel Haddad esteve aqui, foi prefeito 3 vezes, o Luiz Braz esteve aqui, o Luiz Braz também 3 vezes, os dois que foram aqui. Ele foi eleito, reeleito, depois foi Armando, depois ele voltou de novo. Já estiveram aqui. E o Stanislau Steck, que também já foi prefeito. E os 3 passaram por essa exata situação que o João está colocando. Você é prefeito e não tem deputado. Tanto que o Stanislau Steck buscou em Campinas lá. A própria Noemi, em Cabruva, acaba tendo que buscar outros deputados, porque você precisa. Quem conhece os problemas da cidade é quem mora na cidade. O Miguel Haddad sempre diz isso. Quem conhece o problema do bairro é quem mora no bairro. É isso. E o problema do bairro bate na porta do prefeito. E quando o prefeito não tem deputado, complica. Agora, você tem aqui o João Paulo, que tem essa experiência, tem essa visão, e o Luiz Fernando é pré-candidato a deputado estadual, a federal, e o João Paulo a estadual. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu vou dizer isso até o dia 3 de outubro, João, porque a gente precisa falar. Sabe o que eu percebo? Até quando puder, né? Até quando puder. Por que as pessoas ainda caem na conversa, na promessa, né, que vai melhorar, vai resolver? Não vai. Pode até ser, mas eu bato na tecla. Precisa ter competência, precisa ter experiência, precisa já ter apresentado. Quando você vai para uma empresa, João, o João veio do setor privado, trabalhando com a ASB, né, João? Sim, a ASB, bombas hidráulicas. Bombas hidráulicas. O João veio lá do setor privado. Você vai numa empresa, você tem que fazer entrevista, mostrar o currículo, passa por experiência de 90 dias para depois efetivar, né? A empresa precisa conhecer que ela vai contratar, e você vai contratar deputado estadual e federal. Então, se o camarada não tem nenhuma entrega, só tem discurso, e não tem nenhum equilíbrio político, você fala, opa, como é que a minha região lá que tem risco, né, de moradia, água, saúde, vai resolver um camarada que se apresenta a ser bonzinho, legalzinho? É isso que a gente está mostrando. Agora, com relação aos que vêm de fora, nada, absolutamente nada contra. Mas eu quero chegar no seguinte ponto. A gente tem uma lista muito boa aqui, né, João? A gente tem nomes aqui, são nomes muito positivos para ajudar, e é o que você falou. O prefeito precisa de... Olha o que o João falou. O prefeito precisa de um deputado, o deputado está aqui, em 30 minutos ele está em qualquer lugar. É isso. 1 hora, vamos exagerar com o trânsito, né? Com o trânsito. Como é que está a mobilidade, falar nisso, entre Várzea, Campo Limpo e Jundiaí? Essa questão de mobilidade ainda é um entrave para resolver. Até a da Coca-Cola aqui, né? Dom Gabriel Paulino Borucoto. Toda essa região, toda essa extensão é um problema sério ainda, né? Mobilidade. A gente precisa olhar para mais um problema. A gente falou aqui do início que a saúde nós temos que resolver de maneira regionalizada, mas claro que a mobilidade urbana ligada ao transporte público também é um grande problema que precisa resolver de uma maneira regional. Quem aqui não ouve a reclamação do transporte intermunicipal? Ponto de ônibus camarada que sai lá de Campo Limpo, de Jarinu, que vem para trabalhar, por exemplo, em Jundiaí e vice-versa. Hoje as pessoas, até vindo de carro, você mencionou aqui a Dom Gabriel, né? A gente tem um trânsito pesadíssimo. O camarada que sai lá de Cabreúva para vir para cá ou para ir trabalhar para lá, as pessoas ali acabam investindo 1 hora, 1h30 do tempo delas, que é o tempo dela estar em casa, dela estar com a família, dela ter mais qualidade de vida, né? Agora, voltando para essa questão da candidatura local, Itamar, primeiro eu quero fazer uma consideração que eu entendo que é muito importante. Nós temos lá um mandato hoje muito bem aprovado pela população. Nós vencemos uma eleição junto do prefeito professor Rodolfo com mais de 90%, 91,09%, a maior votação proporcional de toda a nossa região e a maior votação também de Várzea Paulista. E eu estou colocando essa pré-candidatura à disposição de Várzea Paulista e da região a convite do prefeito professor Rodolfo. Ótimo. Foi ele quem foi convidado para ser candidato a deputado estadual, obviamente por toda a aprovação que ele tem, pela votação que ele teve, pelo mandato que ele vem fazendo, que ele continua fazendo em todas as entregas, mas o prefeito ele disse, olha, eu não vou renunciar ao mandato de prefeito, quero fazer as entregas que a gente ainda precisa fazer, o hospital em funcionamento, as obras de mobilidade urbana, o nosso parque central que ele quer entregar também uma cidade com toda a iluminação trocada, né, por LED, para a gente ampliar também a questão de segurança do município, e falou, olha, eu não vou renunciar. Mas aí ele colocou o vice-prefeito dele à disposição para ser pré-candidato. Camarada bom aqui, tá aqui do meu lado. Tá aqui, é meu parceiro aqui do dia a dia, mas eu acho que nós podemos ter essa representatividade aqui da região de Várzea Paulista através da candidatura de João Paulo. E a gente foi começando essas conversas. Nós percorremos todas as cidades da região metropolitana de Jundiaí, Itamar. Em todas as cidades nós temos apoio para essa candidatura local. Porque diferentemente de tudo que aquilo que a gente já viveu nas últimas eleições, nós precisamos e nós vamos construir, estamos construindo a viabilidade para uma candidatura que seja de fato da região.
Porque, veja, a última vez que nós aqui elegemos deputados propriamente ditos da região foi quando nós elegemos o Miguel Haddad, deputado federal, e o Luiz Fernando Machado, deputado estadual, lá em 2014. E sem fazer nenhuma injustiça aqui, claro que nós tivemos, por exemplo, nesse meio do caminho aqui, o Alexandre Pereira eleito deputado estadual, mas ele tem uma votação mais ampla. A base eleitoral dele é em torno de todo o estado de São Paulo, mas eu estou dizendo da candidatura propriamente dita, regional, focada aqui na nossa região. Isso faz muita diferença. Nós dizíamos aqui um pouco antes, né, Itamar, nós tivemos uma mudança das características dos investimentos dos governos. Quando a gente olha especificamente para o governo federal, nós temos lá o pacote de investimento deles, não colocado totalmente através dos programas do governo federal, mas através das emendas parlamentares, das emendas de bancada dos deputados federais, por exemplo, e também isso se repercute ali para o deputado estadual. Então hoje, um deputado federal, ele por ano, ele tem 50 milhões de orçamento para indicar, por ano. Então nós estamos falando de em 4 anos a gente ter 200. A condição de colocar 200 milhões de reais. Foi o que o Miguel Haddad falou, 200 milhões com um deputado. Muda a realidade da nossa cidade para tudo isso que a gente falou? Saúde, mobilidade urbana, para transporte público? Claro que manda. Principalmente se esse deputado tivesse vínculo com esse núcleo regional aqui. É isso. Quando a gente olha para o deputado estadual, nós estamos falando dele indicar de 20 a 30 milhões de reais por ano. Certo? Nós estamos falando minimamente de mais 80 milhões de reais para poder ser dedicado à sua região. Isso é normal, Itamar. Como você disse aqui, nada contra as candidaturas que vêm de fora, nada contra as escolhas que o eleitor faz por aqueles que eles entendem que podem representá-los especificamente. Mas nós temos uma responsabilidade com a região. Porque toda região precisa de ajuda, né? Então, esse que é o ponto fundamental. Então, você tem, dentro disso que ele está falando, são 200 milhões de um deputado, e a região tem condição de eleger 2 estaduais, um federal, 2 federal. Eu tenho entendimento, né, que nós temos aqui, é só a gente olhar o nosso número de votos. Né? Nós estamos falando de quase 500 mil votos válidos aqui para a nossa região. Então, nós temos a condição de eleger 2, 3 federais, mas minimamente 2 federais a gente teria a condição de eleger, mais 3 deputados estaduais. Veja a importância de a gente se conscientizar para isso. Veja que a região de Indaiatuba hoje tem 5 deputados, né? Veja, gente, Indaiatuba fez a lição de casa. Indaiatuba fez, então nós podemos fazer. É bacana, eu sou apaixonado em falar disso, porque o professor Oswaldo falou, a gente comentou fora do voto distrital. Eles não vão mudar agora, mas o professor Oswaldo falou, o voto do vereador, ele é um contrato tácito, é o voto distrital. Por quê? Porque o vereador vai lá em 2, 3 bairros, ele pede o voto, ele faz um projeto dele, e depois ele é cobrado na padaria, no clube, na igreja. Ele está ali perto. A gente não tem o voto distrital para deputado estadual e federal, mas podemos fazer. O vereador do estado, né, o deputado federal e estadual, a gente pode fazer isso porque está próximo do prefeito, está próximo dos vereadores. Vocês têm um trabalho muito ligado com os vereadores, por exemplo, em Várzea, né? Vocês têm uma ligação muito grande ali, um consenso muito positivo, legislativo e executivo. Então, se a gente tem um deputado, os vereadores estão próximos, os prefeitos estão próximos e até a população, porque é da região, né? Você vai eventualmente encontrar na igreja, numa festa, numa comemoração, é até gostoso dizer, eu encontrei o deputado lá, isso é bacana, né? Eu vou mencionar aqui um exemplo, porque mais do que a gente falar dos projetos futuros, a gente tem história em relação a essas questões e tem inúmeras histórias, mas a gente você deve se lembrar que no ano de 2015, salvo engano, nós tivemos lá um vendaval na cidade de Jarinu. Tá. Toda a região sofreu um pouco com isso, mas Jarinu teve ali um epicentro desse vendaval. Destruiu o centro ali, boa parte da cidade, né? A gente tinha à época o Luiz Fernando, deputado estadual. Em meia hora ele estava lá para poder apoiar, para poder conduzir os trabalhos do governo estadual, para poder pedir ajuda para o Miguel. Então, que bom que a gente não precise de uma situação como essa. Que bom que a gente possa falar desse planejamento todo que a gente colocou aqui. O credenciamento do Hospital do Câncer. O Miguel era deputado, foi lá falar com o Michel Temer, na época era presidente, precisava credenciar, o hospital estava passando por um problema seríssimo. O Miguel estava aí. Eu acho que o prefeito era o saudoso Orifócio, mas resolveram. Outro exemplo importantíssimo. Quando a gente olha para isso, né, você mencionou um tema importantíssimo. Né? As entidades, elas estão aqui linkadas a diversos serviços públicos e elas trazem para nós qualidade para esse atendimento e ampliam esse atendimento. Então também você veja a importância das emendas parlamentares para essas entidades. Nós temos em Várzea Paulista um trabalho maravilhoso, por exemplo, que é prestado pela PAI. Nós temos lá 600 assistidos. Um trabalho excepcional nas áreas de educação, nas áreas de saúde, na área social. Vocês aumentaram o repasse da PAI, não aumentaram? Aumentamos. Hoje, Várzea Paulista faz um investimento do recurso municipal em torno de 5 milhões de reais por ano para poder fazer esse atendimento,
mas a PAI de Várzea Paulista, de fato, ela é inclusive uma referência também para toda a região, né? Um atendimento bastante numeroso, as instalações são também bastante amplas, mas falta ainda deputado para poder auxiliar nisso, para poder equilibrar a conta, porque demanda existe, viu, Itamar? A gente precisa de pessoas olhando para essa demanda e buscando as soluções. Eu me lembro do caso da PAI, e surgiu na região em Várzea Paulista, aquela contramedida, né, do governo federal, acho que é 396, não vou me lembrar o nome aqui, do decreto do presidente, que é prejudicar completamente, e foi o movimento dos municípios. Então, quando se tivesse junto esse movimento, graças a Deus se conseguiu isso, né? Várzea Paulista reuniu. Eu estive lá, reuniu Jarinu, Campo Limpo, Jundiaí, Cabreúva, vários representantes de APAI estiveram lá, os alunos estiveram lá na Câmara, eu acompanhei. É uma luta para dizer, não podemos colocar os alunos da APAI numa escola normal. O presidente está louco da cabeça. Tanto que ele revogou isso, alterou o decreto. Acho que até pode, né? Aquela até discussão é até importante, mas que essa decisão seja uma decisão baseada num contexto familiar ou num contexto de uma avaliação médica, né? Tá. Agora a gente vir colocar permitir que um decreto diga, olha assim, ó, todas as crianças elas têm que ser matriculadas na rede regular. Primeiro, a gente não está olhando para todos os casos de maneira específica, né? Mas isso foi revisto. Acho que valeu a luta de todas as APAIs da região, valeu a nossa luta que pôde organizar um movimento que deu voz para isso, e essa questão, por enquanto, tá ali organizada. Mas veja, é mais um ponto que nós, quando temos representatividade, quando a gente está organizado, a gente consegue mudar alguns caminhos. Gente, eu falo com você no rádio que nos acompanha, você no JJ, no Instagram, aí, 280 mil seguidores. Eu falo com o João Paulo aqui, vice-prefeito, mas parece que eu estou falando já com um deputado. Você veja a experiência, é o preparo, é a paixão pelo que faz, é a paixão pela região e o conhecimento, que é engenheiro de formação, não parou de estudar, né, Jesus? Está sempre lendo, estudando, isso não pode parar, né? Não tem como parar, né, Itamar? Uma curiosidade, só na questão da mobilidade, eu vou até para você registrar aí. A gente tem a marginal do Rio Jundiaí até Campo Limpo. Eu não sei se é usada para corredores intermunicipal, eu sei que vem por dentro, né? A Rápido Luxo vem por dentro aí, mas tem também a Ferroviárias que acaba na HPM, tinha um projeto de se estender isso. Isso também pode voltar, né? Dar uma revitalizada na Marginal Jundiaí, finalizar a Ferroviárias, tudo isso vai ajudar a mobilidade. É um projeto regional isso, né? O prefeito, professor Rodolfo, nos pediu que elaborasse lá um projeto, né? Para poder a gente destravar os nossos principais problemas de mobilidade urbana. Nós temos um problema muito concentrado na Duque de Caxias, na Avenida Sorocaba, que é uma importante via de abastecimento ali, de ligação da região norte da cidade, ela liga até a nossa região central e liga também até a marginal do Rio Jundiaí, que você comentou há pouco, e ele vai poder apresentar para nós ainda nesse primeiro semestre essas soluções. São obras aí que devem chegar a 100 milhões de reais de investimento para os próximos anos, né? Então a gente precisa Olha a emenda aí, organizar isso para os próximos anos para poder conseguir resolver esses problemas de trânsito. Mas quando a gente olha também para a Marginal do Rio Jundiaí, hoje ela já precisa de muitos investimentos. Ela é um importante corredor de ligação das cidades de Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo, obviamente ligando até a rodovia Edgar Máximo Zamboto, que liga até Jarinu, que liga também, obviamente, a Estrada Velha para a gente poder escoar a nossa produção para a capital. Mas quando a gente olha para a Avenida Ferroviárias, esse é um ponto, Itamar. A gente, às vezes, rodeia para dizer, mas com o deputado ali, a gente teria resolvido esse problema. Que liga a Várzea Paulista até a Ferroviária. Ali é desapropriação, a Ferroviária é mais desapropriação? Nós temos duas questões importantes. Tem um importantes. Desenho já da via? Quando a gente pensa em seguir esse traçado da Avenida dos Ferroviários, no trecho de Jundiaí, nós temos pelo menos ali de 20 a 25 milhões de desapropriações. Okay. Mas existe também uma possibilidade de que a gente faça alteração, isso está sendo discutido mais uma vez, porque nós temos aí agora a concessão da MRS, que é o transporte de cargas, e nós temos o trem rápido, para a gente mudar um pouquinho o traçado do trem. Aí fica mais fácil. Aí você desloca um pouquinho dessas desapropriações, com um número menor de investimento em desapropriação, você consegue fazer. Mas não tenha dúvida que essa é uma das soluções para a gente poder trazer uma condição de mobilidade muito maior. Então eu vou trazer aqui para você o seguinte, gente, a linha de raciocínio. Com tudo que a gente já falou, você imagina essa discussão regional com o deputado estadual e federal junto aos prefeitos, frente ao governo do estado. Aí você fala, governador, a gente está precisando mudar os traçados, a gente vai diminuir o investimento em desapropriação, vai melhorar a mobilidade. A fala deles, a autoridade do deputado estadual vai valer muito nisso. Então, esta eleição é muito importante, eu vou bater nessa tecla até o dia 3 de outubro. A gente precisa olhar para os nossos candidatos aqui, pelo amor de Deus, gente. Deixa Campinas para lá, deixa Indaiatuba e Sorocaba para lá, deixa Itu para lá, deixa São Paulo, né, para lá. Vamos olhar para o nosso... Até porque, João, eu fiz uma conta rápida, acho que são 654 municípios, se dividir por 94, dá aproximadamente 7 cidades para cada deputado estadual.
Claro que o deputado federal ele tem a questão mais Brasil como um todo, tem temas importantes, comissões importantes e tal, mas ele também tem o foco na região dele. Né? Ele vai ter ali o foco. Mas são 7 cidades, a gente está falando de 7 cidades, está falando de um cara que é daqui das 7 cidades. Então, qual o motivo de você... Eu vou dizer, João, nas últimas eleições, infelizmente, sem ofender, mas nós, eleitores, jogamos muito voto fora. Eu não joguei, eu só votei naquela região. Mas votou no Tiririca, votou na Janaína Pascoal, votou até no próprio Flávio Bolsonaro, que era candidato. Esses caras tiraram muito voto daqui. Votou naquela Carla Zambelli, votou em aquele outro, Alexandre Frota. Foram milhões de votos, sabe? Muito voto que foi para essa gente. E esse pessoal não quer nem saber da nossa região. Nós temos aí vagos hoje, somando todos esses nomes, 2 milhões de votos. 2 milhões. É claro que não na nossa região. Mas aqui acho que arrancaram mais de 50 mil votos. E vai 8 para 1, 2. Para com isso. Vamos potencializar, vitaminar a nossa região com deputados daqui. É tão gostoso dizer, pô, só cidade tem deputado? Tem, minha região tem. Tem 2 estadual, 2 federal, é gostoso, né? E o encontro de vocês com prefeitos aí será fundamentalmente muito importante para a nossa região. Ô João, eu tenho outra questão que eu discuto muito, que eu falo muito, é a seguinte, a questão partidária. Eu há muito tempo defendo o seguinte, porque assim, eu acho que partido, João, é igual ao time de futebol. O João é palmeirense, né, João? Palmeirense. João palmeirense também, acho que o Tobias é palmeirense. Então é palmeirense. Mas o time, você pode ver, tem um gráfico que vai mostrando São Paulo lá em cima, depois desce, sobe Corinthians, e depois Palmeiras. Eles vão fazendo isso no time. E os partidos acabam que no Brasil, por ter um número muito grande, PL estava em alta, aí caiu, aí o PT está em alta, aí cai, PSDB teve alta, baixou, agora o PL está reforçado de novo. Independente da legenda, que é claro que cada legenda tem que seguir o seu conceito, ter o seu projeto para a governança. Muitos entraram em partidos que não estavam preocupados com isso, mas o nome do indivíduo, por exemplo, hoje, João Paulo hoje é um nome de força, você fortalece, o seu nome fortalece o partido. Né? Esse raciocínio não é errado, né? Porque aí o indivíduo, a capacidade, a entrega, ajuda o partido, não é mais o partido que ajuda o camarada que ajuda o partido. Estou errado nisso? Eu tenho uma brincadeira que eu faço, Itamar, que se partido fosse bom, ele não chamava partido, ele chamava unido, né? Mas a gente acaba chamando de partido. Mas é uma brincadeira. É verdade. É claro que a gente, através do partido que a gente se filia, ele tem a ver com os ideais que a gente defende na vida, né? Eu sou alguém que sempre militei na centro-direita, então não faz sentido eu estar ligado à centro-esquerda, e quanto mais à esquerda. Isso não é assim que eu imagino a vida, não é assim que eu entendo que as coisas podem melhorar e que, de fato, a gente pode ter ali resultado na vida das pessoas, porque, de verdade, no final do dia, as pessoas elas precisam trabalhar, elas precisam existir, né? Elas precisam ser olhadas pelo serviço público e a gente tem uma grande responsabilidade naquilo que a gente movimenta na vida dessas pessoas. Então, independente do partido, o político precisa trabalhar. Depois de eleito, a gente diz isso muito lá em Várzea Paulista. A gente está lá governando para todo mundo, não é só para quem votou em nós, apesar de ter sido 91%, mas nós temos que governar para todo mundo, para quem gosta e para quem não gosta. Agora é claro que a candidatura, quando ela tem esse contexto regional, quando ela tem essa característica que, por exemplo, a candidatura, vou mencionar aqui, a pré-candidatura do Luiz Fernando Machado também tem, desse apoio das prefeituras da região, das lideranças de toda a cidade da região, é claro que isso fortalece o partido, isso não é diferente no meu caso. Mas o que nós precisamos olhar, Itamar? Eu acho que essa é a discussão que a gente precisa encarar, principalmente para a nossa região. Né? Nós temos uma questão muito clara, eu e o Luiz Fernando somos filiados ao PL. Então nós temos lá a linha que nós vamos defender, Flávio Bolsonaro candidato a presidente, os nossos senadores, o governador Tarcísio na sua reeleição, não tem problema nenhum de dizer isso, e é essa linha que nós vamos defender, não tem que por que esconder isso. Mas no final do dia, o que nós temos que olhar? Quais são os resultados que essas candidaturas vão trazer para a vida das pessoas? É isso que a gente tem que olhar. Nós temos aí diversas candidaturas, quais são aquelas que deram resultados por onde elas passaram? Porque a gente vê muita gente vendendo sonho. Certo? Mas na hora de você executar o projeto que está no papel, que é a diferença? Muita gente fala, olha, é fácil construir um hospital. Vai construir um hospital, vai lá fazer o projeto executivo, vai lá definir o programa hospitalar. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Vai lá você fazer obras de mobilidade urbana, como foram feitas na nossa região, para resolver o problema. Você tem que olhar isso há 20 anos à frente, há 30 anos à frente. Então, no final do dia, é isso que vai fazer a diferença. Aquilo que traz o resultado. É aquilo que permite que você saia de casa em segurança e retorne em segurança. É aquilo que faz com que você tenha
condições de trabalho, oportunidade de trabalho, oportunidade de empreender, é aquilo que vai garantir para você uma educação de qualidade, para você olhar para o futuro e o seu filho ter uma condição de viver muito bem por toda a sua vida. A gente tem que olhar para essas questões, independente da questão partidária. Melhorar, é isso que eu defendo e é isso que eu entendo. Melhorar a vida das pessoas. E olha que curioso, né? Eu falei do Flávio Bolsonaro, entre os outros nomes nas outras eleições, mas hoje na legenda, o Flávio Bolsonaro, também sou de direita, sempre fui de direita, nunca será diferente, desde quando nasci, porque eu não ali de... Eu bato demais na esquerda com a vontade, porque muita coisa errada e eu não gosto de coisa errada. Minha mãe e meu pai me ensinaram a fazer as coisas certas, então eu sempre fui de direita. Mas hoje, olha que destino bacana, o Flávio Bolsonaro sendo pré-candidato à presidência vai ajudar a região, né? Porque aí você vota no Flávio agora, vota para presidente, não tem problema nenhum, não. Não estou pedindo voto, é pré-campanha. Mas aí você vai votar nos candidatos nossos aqui da região para deputado estadual federal. Inverteu, né? Não que não tenha ajudado, né? Porque era deputado, acho que era federal na época. Mas agora, como presidente, vai ajudar. Você vota na chapa aí e vai ajudar aí os candidatos daqui. Agora, algo importante, João, para a parte final, a gente não passa de 50 minutos, senão a live cai em 1 hora, para a gente não dividir a live. Mas é assim, o Luiz Fernando tem entrega, já mostrou. Você, Luiz, a carreira do João Paulo é um pouco mais recente, né? O Luiz Fernando é um pouco mais maduro na política, né? Que já foi vereador, presidente de Câmara, prefeito 2 vezes, deputado estadual e federal, tem tudo isso. O João chefe de governo ou chefe de gabinete? Sempre confundo. Eu era até quarta-feira passada, né? A gente precisa se descompatibilizar. Chefe de governo, que fala, isso, né? Secretário de governo. Secretário de governo, administração, foi secretário interino de saúde, agora é vice-prefeito, mas tem aí uma eficiência de entrega muito relevante. Então são 2 nomes que a gente não entende aqui para Jundiaí, para a região, né? Vocês têm a entrada vocês estão fazendo, você já foi no Palácio falar governador várias vezes com o professor, né? Eles já estão fazendo papel de deputado aqui. Tem que ir lá falar governador, tem que pedir verba. Aliás, houve os quase 45 milhões que foi prometido pelo governador Rodolfo, né? Inclusive, Itamar, tem resultado dessa última conversa que nós fizemos lá no governo do estado, né? Que é a liberação de mais recursos aí, em torno de 10 milhões de reais para obras de infraestrutura em Várzea Paulista. Mas nós tivemos recentemente a assinatura do convênio de quase 45 milhões, 44 milhões e 800 mil reais para todos os equipamentos do nosso novo hospital e maternidade. Agora, gente, o que eu falo para vocês, por que você vai votar no indivíduo? Por que você vai votar no camarada? O que ele já fez? Você fala, não, realmente, e o João colocou muito bem, não eu fiz, não, foi a equipe. Então, está falando dos vereadores, dos secretários, diretores, mas você fala, não, o João e o Rodolfo participam de projetos importantes na saúde, educação, infraestrutura da cidade, e é isso que a gente quer estender para a região. Por isso que o João está aqui hoje. Então, agradeço demais a sua presença. Eu acompanho as campanhas já há mais de 30 anos, a gente vem acompanhando as campanhas até nas reuniões também e tal, e eu sempre vejo os candidatos pedindo para votar na região. Hoje, eu consegui, numa boa reunião com o Tobias Júnior, fazer o seguinte, a Rádio Difusora e o Jornal de Jundiaí, nós estamos em campanha aberta, para que nós possamos eleger deputado estadual e federal da nossa região. Então está aqui um pré-candidato, está aqui um indivíduo, está aqui um cidadão, está aqui um pagador de impostos, está aqui alguém que tem nas mãos a realização, projeto, conhecer demandas. Então a nossa campanha é essa. Olhe para os nossos candidatos. Vamos fortalecer a Rádio Difusora, Jornal Jundiaí, eu e Itamar Gonçalves nessa campanha. Eu quero ter orgulho de dizer, no dia 5 de abril, elegemos deputado. Esse vai ser para mim um legado. Só participar dessa história dessa maneira. Ó, eu quero ouvir no futuro alguém dizer, pô, Itamar e o Tobias ajudaram muito aí, porque é você, depende do seu voto. Não fica olhando para o lado, não olha só para a nossa região, olha para esse corredor aí, de Campo Limpo até Cabriúva, o corredor em todos os sentidos, educação, saúde, mobilidade, segurança, né? Segurança está tudo interligado, né? Então, obrigado, viu, João, pelo carinho, pela paixão que você tem em Várzea Paulista, e o trabalho do João atravessou fronteiras, né? Foi para Campo Limpo, depois está todo mundo vendo. É lindo passar em Várzea Paulista, eu disse quando vocês começaram a construir. Vai ser lindo passar em Várzea Paulista e ver ali um selo, né? Como é que chama quando você vê a referência da cidade? Vai ser um marco. É um marco da cidade. Um marco da cidade, onde é perto do hospital. Olha que coisa linda. E eu estive no hospital, não conheci como um todo ainda, João. Não tive tempo, não deu. Mas nas partes é a coisa mais linda entrar naquele hospital novo, lindo, agora começando a ser equipado, dá orgulho de participar. Quem vai lá, não tem quem não ficou feliz, né, João? Vereadores, população, autoridades. Você teve presente, inclusive. Tive presente, quando nós fizemos a apresentação da equipe que está cuidando da implantação do hospital. Você mencionou aqui, né? Dr. Wagner e o Dr. Antônio Madeira, que estão fazendo toda a implantação dos serviços desse hospital, é quem estão nos direcionando.
Eu disse, o time é bom, mas quando a gente entende que nós não temos competência para aquilo, a gente precisa buscar referências. E o prefeito, professor Rodolfo, também me confiou essa condição, falou, olha, João, nós precisamos buscar alguém que possa, de fato, nos auxiliar. E nós fomos buscar esses profissionais que já passaram lá pelo Instituto Sírio-Libanês, fizeram montagem de outras unidades hospitalares muito grandes. Por exemplo, o Wagner atuou na implantação do hospital regional lá de Barueri, 400 leitos. Né? Então, você veja, o nosso hospital tem 114, 4 vezes maior. Né? E claro que já é um grande hospital com 114 leitos, mas a gente segue trabalhando e eu tenho certeza que isso é o que vai dar resultado para a população aí nos próximos anos, né? Enfim, para aquilo que a gente espera de futuro. João, teve um dia que eu não fui, mas eu queria ter ido. Eu não fui. O dia que vocês apresentaram o hospital para os servidores da saúde. Deve ter sido emocionante, não foi, não? Eu vi o vídeo. Eu senti ali. Foi muito bacana, não foi? De fato, veja, valoriza o servidor. A gente tem 13 unidades básicas de saúde, tem mais os atendimentos psicossociais, né? Então nós temos ali um grande número de servidores na área da saúde, mais de 500 servidores ali. E foi emocionante, de fato. Né? Já tive essa oportunidade de estar secretário de saúde e conhecer eles um pouco mais de perto. Eu sempre disse isso, e disse isso a eles, inclusive, naquele dia, né? Quando eu fui para a saúde enquanto engenheiro, eu não precisava conhecer de saúde especificamente como é um enfermeiro que conhece, como é um médico que conhece. Eu precisava entender de gestão, porque eu já tinha eles que são excelentes profissionais para a gente poder executar o trabalho. Mas foi emocionante sim, viu, Itamar? Desse universo de 500 servidores da saúde, já tenho bastante pedindo para transferir. Eu quero ir para o hospital, já não tem esses pedidos? O pessoal quer, né? Eu quero ir para o hospital, quero ir para o hospital. Daquela, né? Faz parte, né? João, então essa continuidade do seu trabalho na vida profissional, estender o que você faz aí, servidor, como sempre foi, agora como vice-prefeito e tal, ir à Assembleia Legislativa e poder levar toda essa visão e fortalecer a nossa região. Esse é o caminho, esse é o seu projeto? Não tenha dúvida. É quando a gente olha para essa possibilidade, mais uma vez, né, Itamar, de nós termos a representatividade, aqui a apresentação nas esferas estadual e federal, é para fazer a diferença no dia a dia. Hoje, todas as cidades, ela tem aqui um orçamento extremamente limitado. E qual que é o recado que eu gostaria de deixar? É que a população observe na política uma força para que pode mudar a vida delas de verdade. Tudo passa pela política. Né? O Platão dizia lá que quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Mas essa é uma vertente. Então, quando a gente olha para o formato, olha, eu não vou participar do processo eleitoral, não vou votar, não. Olha, compare, não é? O pedido é esse, é de que a gente possa olhar para esse processo eleitoral, mas olhar também com esse olhar regional aqui do ponto de vista do investimento, Itamar. Isso é muito importante. Todas as cidades aqui da nossa região, elas têm já um déficit orçamentário colocado. A economia não está indo bem. Então, qual que é o formato que a gente tem de poder realizar algumas ações que nós precisamos realizar, que nós precisamos acelerar? É através também desses mandatos do Legislativo, é através da gente fazer boas escolhas nesse processo e poder trazer esses investimentos para a nossa região, para que a gente possa olhar para tudo isso aqui e a gente, daqui 4 anos, quem sabe a gente poder olhar, olha, o problema do transporte público, ele deixou de ser um grande problema. Claro que o problema sempre vai existir, mas a gente de fato melhorou essa condição. Quando a gente olhar para a mobilidade urbana, de quem vem lá de Cabreúva, de quem vem lá de Itupeva, ou quem vai trabalhar lá, que as pessoas passem menos tempo nesse trajeto. Quando a gente olha para a marginal do Rio Jundiaí, que as pessoas utilizem dessa ferramenta para poder melhorar aquilo que elas vivem ali no dia a dia. Então o processo eleitoral está aí, Itamar. A gente precisa participar. Parabéns aqui ao Jornal de Jundiaí, parabéns à Rádio Difusora, a você, o Tobias, por estarem encampando essa questão, porque a gente entende com muita tranquilidade e muita convicção. Essa é uma ferramenta para, de fato, a gente melhorar a vida das pessoas, porque no final do dia é isso que importa. Muito obrigado, João Paulo Souza. No dia 23, eu já olhei na agenda aqui, dia 23, quem vai estar com a gente aqui é o Luiz Fernando Machado, que foi prefeito, descompatibilizou agora da Secretaria de Desestatização da cidade de São Paulo, o Parimões que assumiu, e ele está nessa missão, e nessa missão junto com o João Paulo. São 2 pessoas competentes, 2 pessoas acessíveis, 2 pessoas inteligentes e que tem, como o Parimões disse, o vínculo territorial, o vínculo familiar, e você tem que ter racionalidade e ter essa visão. Nós queremos muito, vou ter um orgulho muito grande no dia 5, ter podido participar, nem que for para uma quarta parte pequena, e depois Itamar ajudou na rádio e no jornal, no Instagram do jornal, para a gente eleger. É legal ter deputado estadual e federal aqui. Grande beijo, até quinta-feira que vem às 9 da manhã. Fora isso, a gente está aí no jornalismo. A gente está aí no jornalismo, está no Instagram, no Facebook e no WhatsApp Notícia, que
WhatsApp Notícias é um negócio que ninguém consegue medir, né, João? É fantástico. Beijo bem grande, João. Obrigado. E a você também. Continue com a gente na Difusora.